Um bom dia com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos os queridos irmãos. A graça de Jesus esteja conosco. Hoje eu estou pensando em falar sobre a felicidade que teremos no futuro por esse amor incondicional de Deus e os perigos que atravessam a nossa jornada. E a gente tem que se cuidar das ciladas de Satanás. E vem a pergunta: por que só nós temos a luta espiritual? Por que nós lutamos? E por que Satanás nos assedia? E por que ele procura nos enganar? Sendo que o pessoal do mundo parece que vive tranquilo, sem luta espiritual. É que eles têm uma natureza, essa natureza física carnal. E Deus coloca sobre os seus filhos que o aceitam a natureza espiritual. E as duas naturezas se conflitam. Por isso nós temos luta espiritual. E em Romanos, nós encontramos essa grande luta. Se não me engano, Romanos capítulo, capítulo 8 fala do pendor da carne e o pendor do espírito. Porque nós temos o espírito, graças a Deus. E Efésios também fala, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então, a nossa grande vantagem é que nós aceitamos ser enxertados com essa natureza espiritual em nossa vida. Em Romanos, olha aqui, porque o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículos de 6 até o 9. Porém, não estais na carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós, em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. São passagens muito fortes, muito francas e abertas. E Deus tem um carinho especial por nós. Lá se não me engano, no livro de Números, é, capítulo 15, fala que os fiéis têm que se vestir de uma forma que os ajude espiritualmente. É, é interessantíssimo isso. É, Números capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Que coisa impressionante!
A própria roupa nossa tem que nos fazer lembrar que nós somos de Deus, sem fanatismo, sem exigências encabidas. Deus deseja que a gente olhe para algumas coisas e nos lembremos destas coisas. Até os filhos deviam escrever nos seus punhos, na sua testa. É interessante como Deus eh, tem um amor grande pelo seu povo e quer proteger o seu povo. Então, meus amados, Gálatas fala que temos que estar cientes das ciladas do inimigo na nossa vida espiritual. E geralmente ele vem com uma conversa para nós. Faça essa concessão só uma vez. Não precisa fazer mais de uma. É só uma vez. Ninguém está vendo. Vai ficar em sigilo. Você não conta para ninguém e tudo passa. Depois você se arrepende. E Deus, que é amor, vai perdoar você. Deus sabe a nossa estrutura. Ele vai perdoar. Ele perdoa. Então aproveita. Aproveita e depois você volta. É, depois que o indivíduo pratica, entra na cilada de Satanás, ele chega para o sujeito e diz assim: Ih, rapaz, você não tem mais jeito. Você é um fracão. Não pode perder a esperança. E vou dizer uma outra coisa: não vá à igreja, porque lá na igreja eles vão saber que você anda por caminhos tortuosos, vão olhar com desprezo para você, vão criticar. Então, cai fora da igreja. Outra coisa que ele fala para enganar, a cilada, ele diz o seguinte: você é uma pessoa honesta, não é hipócrita. Então assume aquilo que você está fazendo, deixa a igreja, vai, segue o seu caminho. O grande perigo de entrar no jogo de Satanás. Deus nos livre desses argumentos falíveis, perigosos. Lutero fazia um trabalho maravilhoso de reforma dos princípios, justificação pela fé. E eu não sei se foi em sonho, isso está na biografia de Lutero. Se foi em visão, que Satanás chegou para ele e diz assim: foi você que fez esse pecado aqui? O Lutero olhou e disse assim: foi. E esse outro aqui, tal dia? Também foi. Isso aqui, não foi você que fez? Foi. Como é que você quer ser reformador? Aí ele disse assim: Satanás, você é malandro. Você mostrou todos os meus pecados e cobriu um pecado aí. Tira a mão. E Satanás tirou a mão e disse: Jesus perdoou todos os seus pecados e deu uma nova vida para você. Que coisa maravilhosa. Que bênção, a bênção do perdão para nós nos alinharmos com o Senhor. Coisa maravilhosa. Lutero tinha um auxiliar. É muito interessante a biografia de Lutero. Um tal de Melanchthon, era um braço direito. E o Melanchthon ficou doente. E mandou um recado para o Lutero: Lutero, venha para o hospital, vou me despedir de você. Estou cansado, estou fraco, não tenho condições de continuar o trabalho. E Lutero foi. Lutero não quis saber de conversa e diz assim: Melanchthon, senta na cama.
Estou orando aqui para Deus revigorar você. E chamou a enfermeira e disse: dá uma sopa suculenta para o Lutero, para o Melanto, que ele está melhorando. O Melanto sentou na cama e disse: você vai continuar o trabalho junto comigo. E o homem que estava se despedindo de Lutero, não me lembro bem, mas parece que continuou, trabalhou 15 anos mais. Nós temos que ter fé, confiança no poder de Deus. Lutero se casou com uma mulher muito prudente, uma serva de Deus. E Lutero estava passando por muitas lutas, muita opressão do poderio religioso contra ele. E Lutero estava um pouco depressivo. E a mulher de Lutero, muita gente conhece isso da biografia de Lutero. A mulher se vestiu de preto e não falou nada. Depois de uns 2 ou 3 dias, o Lutero disse assim: mulher, você está vestida de preto, está de luto por quê? Uma grande pessoa morreu, diz ela. Mas quem que morreu? Deus morreu. Lutero disse: que absurdo. Aí a esposa disse assim: você tem que se animar, que do jeito que você está reclamando, temendo os problemas que vêm, parece que Deus morreu para você. O Lutero se avivou. Nós temos que vencer os pensamentos negativos e adotar os pensamentos positivos, porque pensar positivo é, é primo, irmão, é irmão gêmeo da fé. Acreditar que eu estou melhorando, que Deus está me abençoando, é um misto de pensar positivo e adotar o critério da fé. Uma coisa maravilhosa. É, eu tinha um amigo, o pastor José Viana, e ele um dia me mostrou uma camisa que dizia assim: se Satanás oprimir você, mencionando o seu passado, e nas costas da camisa dizia assim: lembre Satanás a respeito do futuro dele. Se ele mencionar o seu passado, menciona o futuro de Satanás. E a palavra de Efésios diz assim que nós temos que lutar usando a espada do Espírito. E eu estou com todo carinho, com todo amor, lembrando que o Espírito de Deus é o nosso defensor contra o pecado. E por isso que fala que é a espada do Espírito, porque espada é uma arma de ataque. O capacete é de defesa, a espada é de ataque. E Deus está pronto a atacar o inimigo pelo poder divino, invencível, insuperável, inconquistável. O poder de Deus e o amor de Deus por você e por mim. Então, queridinhos, é, como o tema é da gente precaver das ciladas de Satanás, vou mencionar algumas coisas. Por exemplo, quando Lúcifer estava regendo os corais multifônicos, maravilhosos, milhões e bilhões de anjos cantando, ele se sentiu como se ele fosse o próprio Deus. Ele disse: eu tenho poder. Que tristeza.
E aí começaram os pensamentos egocêntricos, que ele nunca deixou perder esses pensamentos. Quando Jesus esteve na terra, ele queria a adoração de Jesus para entregar. Olha que cilada terrível, você não precisa morrer, eu entrego tudo de volta. Esse mundo fica nas tuas mãos. Se prostrado me adorares. Em Isaías 14, versos que vocês todos sabem, eu serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei acima das nuvens altíssimas, serei semelhante ao Altíssimo. Ele era muito bonito e tinha uma roupa toda de pedras preciosas que refulgiam. E ele pensou que ele refulgia. E diz, eu acho que foi no Espírito de Profecia que eu li, que ele achou que tinha brilho próprio, mas aquele brilho nas pedras preciosas era o brilho de Deus que vinha sobre ele, enquanto ele estava firme ao lado de Deus. Outra característica que ele procura imitar os métodos de Deus, uma imitação enganosa. Deus disse: se comer do fruto, você vai morrer. Aí ele contrapõe, imitando, dizendo que o homem e a mulher seriam iguais, semelhantes a Deus. Imortais, vocês não morrem. E até hoje, essa ideia perversa está no meio de muitas crenças. Crenças essas que indicam que o indivíduo não precisa se preparar. Deus diz: prepara-te para te encontrares com Deus. Você não precisa preparar. Viva do jeito que você quer. Depois você tem uma outra oportunidade. Ou purgatório, ou reencarnação. Fica tranquilo no seu caminho. Esse engano terrível que tem levado pessoas, milhões de pessoas, à perdição. Em vez do sacrifício de Jesus Cristo, ele inventou uma contraposição, uma imitação, assim, salvação pelas obras. Faça penitência e está tudo resolvido. Satanás está sempre em contradição com Deus. As ciladas dele são perigosíssimas. Deus disse: guarda o sábado. Aí ele contrapõe e diz assim: guarda sim um dia, mas é o domingo, é a sexta-feira. Terrível. Ele aproveita as tendências de consagração, as tendências de adoração, desviando de Deus e da palavra de Deus, para inventar imitações, substituições inócuas, que nada ajudam, pelo contrário, prejudicam a fé e o trajeto que temos rumo à Canaã celestial. A palavra de Deus fala na criação. Aí ele contrapõe e diz: não, não é criação, é evolução. Olha a cilada. Deus disse: pode beber suco de uva. Ele diz: calma, você vai beber vinho, vai tomar um porre. Sempre destruindo as palavras de Deus. Deus abençoou o casamento. E Satanás diz assim: amor livre. A deturpação e o engano de todas as coisas justas de Deus. Ele contrapõe com mentiras, enganos, ciladas perigosas. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aí
pela engenharia genética, Satanás inspira pessoas para modificarem a estrutura do pão, que antes tinha fibra, minerais, vitaminas. São farinhas modificadas, cheias de glúten para eh, dificultar a digestão, para menosprezar a Cristo que disse: Eu sou o pão da vida e sou a água da vida. Ele polui as águas desse mundo para desmoralizar o que Cristo disse: Eu sou o pão e sou a água, como hoje vimos de manhã no estudo desse maravilhoso jovem. Queridinhos, a Bíblia, aí Satanás diz assim: bota apócrifo junto, põe catecismo, põe tradição. São melhores, mais coisas mais cômodas, sempre contrapondo. Ele vai imitar a volta de Jesus Cristo. Aí que vai ser difícil ele aparecer com ternura, falando versos bíblicos. Eu vim salvar vocês. E não é a vinda do Senhor que vem como um relâmpago do ocidente ao oriente. Todo olho o verá. Cuidado com as ciladas do inimigo, perigosíssimas. Se possível, deturpar. Se possível, enganar, ludibriar até os próprios escolhidos. Temos que estar atentos à voz do Espírito. E o Espírito Santo, ele também quer imitar. Ele quer imitar com denominações que desrespeitam o próprio Espírito Santo, achando que é uma invocação do Espírito quando ele trabalha através das artimanhas satânicas para imitar. Outra coisa, nós todos falamos em Espírito Santo e pedimos o batismo diário. Temos que ouvir a voz do Espírito quando chega uma tentação, porque o Espírito é a espada e nós devemos dizer: Senhor, Espírito, me livra desse pecado. Intervém, Senhor. Impede-me de transgredir um princípio teu. Ele não quer que a gente se contamine. E se por acaso nós estivermos, por acaso, ou por influência da tentação, estivermos falando em batismo só maquinalmente e não estamos sentindo e não estamos nos entregando, seria um perigo nós não praticarmos aquilo que o Espírito nos orienta a praticar. Eu mencionei no início que na roupa dos israelitas haviam borlas. Deus mandou para lembrar. Olha só. Tenho que abrir lá em Números, se você puder abrir a sua Bíblia. É o primeiro livro de cabeceira. A lei acerca das borlas. As borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Se o israelita fosse para um motel, ele teria que tirar essa roupa e ver aquelas borlas azuis que distinguiam o servo de Deus dos servos do pecado. Dobrar aquelas roupas santas e depois vesti-las de novo.
consciência doendo. Olha o amor incondicional de Deus, colocando signos para que lembremos da nossa responsabilidade. Meu avô, Nassif Miguel, eu já falei sobre ele uma vez aqui. Ele, por um tempo, foi dono do Poço de Jacó nas terras sagradas. Depois teve que fugir. Perseguição, interesses turísticos. A nossa família foi dona do Poço de Jacó por um tempo. Meu avô veio do Líbano e começou o trabalho como mascate. Ele era muito bonito. Tinha um bigode que levantava assim as pontas, igual daquele pastor da Bahia, meu amigo. E muitas vezes ele contou para mim, é, os maridos estavam trabalhando e as mulheres me convidavam para ficar ali com elas. E eu sentia a mão do Espírito me tirando. Ele não era adventista, ele era um presbiteriano, mas só falava em Deus. As faces dele eram faces assim, é, vendiam saúde, rosadas, um homem muito bonito, consagrado a Deus. Ele disse: o poder do Espírito me retirava da tentação. É isso que hoje eu gostaria de encarecer, queridinhas. Porque se nós estamos puros, amaremos o nosso próximo. Se nós estamos puros, purificados pela graça de Jesus Cristo, o Espírito nos leva a Cristo. O Espírito nos leva aos braços do Pai. Então nós não precisamos de recomendações. Siga esse plano. Resolva trabalhar. Se Deus coloca esse poder do Espírito, esse batismo do Espírito em nossa vida, está tudo resolvido. Porque não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Batismo é para muita coisa, inclusive, principalmente, para nos levar a Cristo e nos purificar, para termos a mente de Jesus Cristo. Aquele texto que eu li, agora não me lembro se era Efésios ou Gálatas, um dos dois, mas capítulo 6. Que coisa, né? Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Isso é Efésios. Agora vou ver. Isso é Gálatas. Agora vou ver Efésios. Mesmo capítulo 6. Maravilhosa palavra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Verso 13. Agora o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Outra vez a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa era a arma que Jesus usava. Se prostrado me adorares, a palavra de Deus, a só o Senhor adoraremos. Agora, na primeira parte do verso, fala em capacete. O capacete é para proteger a cabeça das influências das novelas, dos filmes pornográficos. Tem que ter o capacete da salvação. Capacete da salvação. Vou fazer uma ilustração aqui. Dois cachorros grandes, luta de cachorro grandes. Vamos dar o nome num cachorro de
vida, natureza espiritual. E o outro, vamos dar o nome de natureza carnal. Se nós damos ração para o cachorro que é de natureza espiritual, simbolismo, uma ilustração. Se alimentarmos os dois, igualmente a luta vai ser muito grande, sofrimento. Oh, Senhor, quarta-feira da oração, estou isso, está aquilo. Luta grande. Luta grande é sinal que nós estamos alimentando as duas naturezas. Estou parando para a gente pensar. Se eu alimento a natureza espiritual todos os dias, ração da melhor qualidade, palavra de Deus, espírito de profecia, livros que se harmonizem com a finalidade espiritual. Alimento esse cachorro com um alimento perfeito. E deixo o outro cachorro 10, 15 dias sem comer nada, só beber água. 20 dias sem comer. E a luta desigual, a luta igual fica desigual. Eu fortaleci a natureza espiritual e fiz enfraquecer a natureza carnal. E isso me dá a graça de estar em conexão com o nosso Deus. Maravilhoso o nosso Deus. Então, meus amados, põe o capacete da salvação na cabeça. Não deixa entrar minhoca. Não deixa entrar perversidade, imoralidade, pornografia. Estou só me distraindo, estou trabalhando demais. Distração é conhecer em profundidade a beleza da palavra de Deus, que enche a nossa alma de paz, que nos vigora e nos revigora, porque a luta é grande, mas ela será vitoriosa. A nossa luta já está profetizada. Nós vamos vencer pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a espada do Espírito. E o Espírito vai me livrar do pecado. Na hora que eu estou no fragor de um engano de Satanás, me envolvendo com Satanás, diz a Bíblia que ele se apresenta como anjos de luz. E sabe o que mais ele faz? Ele faz com que pessoas com os quais ele quer que a gente se contamine, ele também mostra uma beleza extraordinária, uma sensualidade especial, irresistível. Depois o indivíduo cai na realidade, que as ciladas do inimigo sejam contrafeitas pelo poder do Espírito e que este batismo maravilhoso do Espírito nos guarde e nos prepare para as mansões eternas. Eu queria dizer um poema, não sei se dá tempo, mas será que eu vou transgredir o horário? Eu quero dizer o seguinte: falta você. Se está coberta pelo manto puro da fé, se frequenta o status e a comunhão dos fiéis, se a vida eterna é sua prioridade, mas atrações e sonhos aos poucos seduzem a imaginação, desenhando mais e mais fantasias, se suas atenções gravitam em órbitas estranhas e estão se afastando do sol da justiça, e um frio perturbador começa a cobrir o coração, querida, volte para os braços do Pai. Ele nunca a deixou, mesmo quando você esteve longe. Não quer que mergulhe nos meandros
nos meandros escuros da solidão, porque nem latitude, nem longitude poderão separar você do grande amor de Deus, um amor incondicional. O túmulo da paixão de Jesus por você está vazio, graças a Deus. O anjo que esteve com ele no Getsêmani veio despertá-lo do sono, veio despertá-la do sono por ordem, veio despertá-lo do sono por ordem do Pai e liderou a escolta que subiu como vencedor de todas as batalhas para a recepção extraordinária, triunfal. Mas Jesus diz: eu não desejo comemorar ainda, porque há filhos queridos longe do lar. O poderoso anjo volta à terra com o recado expresso do céu: a festa está preparada, mas falta você. Depressa, filha, venha para os braços do Pai, porque só falta você. Grande Pai, eu sou este pródigo que estava faltando. A tua imensa graça me reencontrou na escuridão dos descaminhos. Agora, imbuído de paz, eu retorno para a órbita amiga, a galáxia infinita do teu amor, maravilhoso Redentor. A galáxia infinita do teu maravilhoso amor. Eu recebo o sorriso das estrelas ao voltar para os maravilhosos braços do Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça de você uma pessoa vitoriosa, cheia do Espírito, invulnerável ao pecado, quando o Espírito habita em nós e nos batiza. Senhor, sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Pela graça incondicional, maravilhosa, excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu pastor, vamos ouvir uma música aí, seguindo esse... Vamos ouvir. O senhor pediu para a gente colocar aí, cabe Enquanto muito. nós ouvimos, estamos orando para que o Senhor coloque o seu Espírito de forma abundante, de forma copiosa, para nos fortalecer espiritualmente. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo
Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, viu, meu pastor, pela excelente e poderosa mensagem. Maneira como Louvado seja Deus. o senhor prega conversando com a gente, né, pastor? É muito bom isso. Muito bom. É muito pessoal a maneira como o senhor alcança o nosso coração pelo poder do Espírito Santo, viu? Glória a Deus. Posso orar pelo senhor e pela irmã Nájila? Por favor. Pai bondoso, mais uma vez eu quero agradecer por esse momento tão importante para nós, que é o estudo da tua palavra, trazido pelo pastor Bechara, que já fez isso milhares e milhares de vezes, e hoje, mais uma vez, foi usado pelo Espírito Santo para chegar ao nosso coração e nos ensinar mais ainda sobre algo tão precioso para a vida cristã. É sua irmã Nájila, que está ali no suporte, olhando tudo, cuidando do pastor Bechara. O relacionamento deles nos inspira. E obrigado por ter aqui na sala um casal tão importante para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor e essa lindinha aí, ó, existe. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você e a sala toda existem. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Um grande dia, irmã Nájila, pastor Bechara. Deus os abençoe ricamente. Ela fica no Zoom e eu vou pro YouTube. Mas hoje terminou a carga do meu. Eu vou Acabou ficar no também. computador e vou emprestar o celular para minha querida. Um abraço, Um fiquem com abraço, querida. Deus. Tchau, tchau. Não, é bom demais, né, irmãos, tê-los conosco. Eles sempre inspiram a gente quando a gente olha para eles, né? Um relacionamento tão sólido, tão poderoso, né? Deixa eu chamar aqui o Marçal. Ô, seu Marçal, vamos conversar um pouquinho, vamos contar um pouquinho só da sua vida, claro, porque é muita coisa sempre, né? Então, a gente precisa contar só o que a gente consegue. Bom dia, Marçal. É só abrir o áudio aí que dá tudo certinho, viu? Clica no microfonezinho que dá tudo certo. Bom Aí. dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Marçal? Esse microfone Tudo bem. fica pequeno, né, Marçal? Parece Não, aquele. o senhor falou do pastor com 92, com 70 também pesa, viu? Você vai chegar lá. Pô, eu tô com 54, vou chegar nessa aí, viu? Fica tranquilo. Espero chegar com saúde pregando o evangelho. Amém. Pregando o evangelho, né? Marcelo, como é que é a sua família? Fala pra gente em que estado do país você mora, se tem filhos, nome da esposa. Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho Bom, do seu eu registro. eu estou morando agora em Rio das Ostras. Eu vim para cá no começo para cuidar da minha mãe. No final, comecei a cuidar da minha saúde e continuo por aqui. A minha esposa, ela está em São José dos Campos, os meus filhos, onde ela dá aula, né? Ela é professora lá no. Não sei se agora ela está no município, acho que está no município, não no estado. E meus filhos também estão lá, são professores, eles são membros da Igreja Adventista do Distrito do Bosque, minha esposa é tesoureira. Tenho uma filha que ela é recepcionista junto com meu neto, e meus filhos cantam na igreja na parte no louvor, né? Fazem parte do louvor da igreja. Então, nós estamos aí com uma família ativa na igreja. O Marçal, você tem 70 anos, tem um sotaquezinho carioca, mas nasceu em São Paulo.
É, né? criado no Rio. Criado no Rio de Janeiro. Com 2 anos e meio, Marçal sofreu um acidente. Dois médicos americanos se compadeceram com a situação, cuidaram da vida dele. O Marçal começou com a coisa bem difícil e a trajetória dele vai ser bastante intensa, mas sempre muito abençoada por Deus. Marçal vai crescer em uma família adventista. Era um menino muito peralta, buscava amoras, pisou em ninho de cobra, mas ficou tudo bem. Só que aos 11 anos, o Marçal perdeu o papai. E então a mãe foi para o Rio de Janeiro. E eles se encontraram com familiares metodistas. Aqui, junto com a morte do seu pai, Marcel, foi o primeiro momento em que você teve contato com o Evangelho através da Igreja Metodista. Na realidade, nós somos criados dentro da Metodista, né? Meus bisavós foram fundadores de igreja. E quando eu perdi meu pai, na época, foi a primeira vez que eu briguei com Deus, porque meu pai ele era regente do coral na igreja e sofreu um acidente e faleceu. Então eu achei que Deus não foi justo porque deixou que ele morresse quando ele ia para fazer uma cantata de Natal, vinha, né, para o Rio fazer uma cantata de Natal. Mas eu me reconciliei com ele. Fez Ele me amizade, aceitou de volta. fez amizade de novo, porque Fez. você entendeu que quem não estava entendendo era você. Isso aí. Marçal, a hora mais crítica de crer em Deus, para crer em Deus, é quando nós sofremos os golpes da vida. Quando eu falo da morte para alguém que perdeu alguém, orientando, dando conselhos de como aquela pessoa deve ser fiel quando perde um parente, como aquela pessoa deve ser fiel permanecendo com Cristo mesmo nas horas de angústia, é muito diferente quando eu mesmo perco alguém. É diferente orar por alguém que está doente e é muito diferente você estar doente. E a fé se processa, Marçal, é exatamente na hora da crise. A fé, ela vai se aprofundar exatamente na hora da crise. Eu tenho entendido bem isso, Marçal, e eu tenho brigado com Deus, viu? É, eu tenho brigado com Deus. Eu tenho, no bom sentido, Marçal, discutido com Deus algumas questões de como é permanecer fiel a Deus, tendo Deus capacidade de evitar todo o mal em minha vida. Porque Pastor, na verdade, a gente briga, mas eu vejo assim, às vezes o mal vem sobre a gente e não nos ofende tanto. Eu vejo quando, no caso que eu sofri um acidente com 40 anos, meu 40, devia estar com os 40 anos, meu cérebro perdi o lóbulo frontal. segura aí, Uhum. tem uma Essa linha, foi brava. tem uma linha, senão você vai puxar lá de lá da frente. Segura, porque eu estou no processo de aplicação, porque você disse que brigou com Deus quando você perdeu seu pai, enquanto seu pai fazia a obra de Deus. Então, é muito complexo lidar com Deus quando nós sofremos o corte e a gente pensa, Deus poderia ter evitado. Amados, olhe para mim aqui uma coisa. Isso é muito difícil. Para quem está vivendo a dor, para quem está vivendo a perda, para quem está vivendo aquela circunstância, é muito difícil. Ó, a teoria é uma coisa e a vida na prática é outra. E a gente só conhece a Deus quando a coisa acontece com a gente mesmo, profundamente. Então, eu quero deixar bastante claro uma coisa. O Senhor Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, não trabalham para evitar acidentes que tirem os nossos queridos. Deus não trabalha, Deus não trabalha para que nós não tenhamos doenças
terríveis que levam à morte. Deus não trabalha para evitar, como eu acabei de ler aqui na revista Adventista, estava folheando uma revista aqui, um tema me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês, a morte de uma criança por traumatismo craniano num acidente. Deus não trabalha para impedir isso, primariamente. Deus pode evitar um câncer? Deus pode. Poderia ter evitado a morte do pai do Marçal? Pode. Deus poderia ter evitado que essa criança morresse? Pode. Mas olha para mim aqui, ó. Ei, olha para mim. Por mais que doa, por mais que você não entenda quando a coisa acontece, por mais difícil que possa parecer, Deus não está aqui para fazer isso primariamente. Ele pode. A primeira ação de Deus é salvar o ser humano. O que adianta livrar o pai do Marçal de um acidente e o pai do Marçal não ter chance de se salvar? O que adianta me curar de um câncer e eu não ter a chance de ser salvo nele? Não adianta nada. Ninguém quer um câncer. Ninguém quer perder um filho no acidente. Ninguém quer perder um pai no acidente. Mas deixa eu te perguntar aqui. Quem é que quer se perder aqui? Não, ninguém. Quem quer se perder aqui? Ninguém. Então, para nossa salvação, a provisão foi feita em Cristo Jesus, e esta é a obra primária de Deus. Se ele me livrar do câncer, glória a Deus. Se não, descanso em Cristo salvo, propósito de Deus. Estou dizendo isso para você brigar corretamente com Deus, tá? Essa briga no bom sentido. Entendeu, Marçal? Isso é muito difícil quando o corte é na carne da gente. Vocês dispersaram um tempo da igreja, como você disse, nasceu no seio metodista, você viveu uma vida desregrada, chegou uma época em que você encontrou um pastor da igreja quadrangular e por conta do convívio e viagens com esse pastor, você volta a frequentar a igreja metodista. O que que fez com que você dispersasse, Marçal, e mesmo conhecendo a Deus, fosse viver uma vida, como você mesmo disse, desregrada? Marçal congelou, Marçal congelou, Marçal congelou. Culto ao vivo, corajão, uma loucura, né? Você está no meio do negócio, daqui a pouco congela a imagem de quem? Voltou, Marçal, Voltou. vamos lá. Sua Tá internet deu ok. uma falhadinha, amigo. Eu Tá. perguntei o que fez você dispersar da fé uma vez que você foi criado num ambiente religioso, parentes fundadores de igreja. O que que fez o Marçal dispersar? A gente chega numa idade na adolescência, né? Muita gente chama de aborrecência. Então, nessa época, a gente começa a fazer algumas amizades que não são do meio cristão e a gente descuida, né? No meu caso, assim, realmente eu descuidei e me deixei levar pelas ideias, pelas coisas que o mundo oferece. O mundo, para quem é criado dentro da igreja, muitas vezes parece colorido. E a igreja tem horas que parece que é preto e branco. E ninguém gosta de ficar no preto e branco. Todo mundo gosta daquilo que é colorido, daquilo que tem vida. E nisso eu acabei me afastando da igreja e me envolvi com mulheres de bagunça e era o que eu gostava. E, tipo assim, quem nunca comeu doce quando come se lambuza, alguns ficam diabéticos, né? Então a gente tem que acordar antes disso, senão acaba ficando diabético e morre. Mas eu caí nesse mundo de pecado e fiquei, né, nessa vida durante um bom tempo. Esse E bastante tempo. foi o docinho que Satanás colocou, né? Na sua Sim. boca e ele vai colocando uma dose pequena, vai aumentando essa dose.
aumentando até levar a gente lá para a lama dos porcos, como fez com o filho pródigo. Essa é a estratégia dele. Ele nunca dá o gosto que o mundo tem, né? Irmãos, o mundo tem gosto de morte, o mundo é cadavérico, o mundo é feio, o mundo é catastrófico. Só que Satanás vai apresentar isso sempre como algo palatável. Ele chega a colocar na gente o desejo por essas coisas mórbidas. Mas ele consegue fazer isso, entendeu, Marção? Eu vou voltar aqui, Marçal, um pouquinho. Eu quero mostrar uma imagem para a gente refletir um pouco sobre o que eu falei e de estar com Deus nas provações. A Val me mandou essa imagem hoje, achei linda demais. A frase diz assim, ó, as tempestades fazem árvores criarem raízes mais profundas. Isso não é sobre tempestades, é sobre as árvores. Tremendo, né? Então, esses ventos que nos assolam, Marçal, se bem aproveitados por nós, muito embora não fossem a vontade de Deus, eles criam raízes na gente. Uma outra coisa, Marçal, sabe o que eu estava pensando? A palavra prazer, Marçal, ela tem um encantamento maravilhoso, né? Assim, sentir prazer. Quando você come uma comida, você falou aí, né? Comer uma comida gostosa, eu gosto de feijão e arroz bem novinho. Feito no dia, eu como sem mais nada. E gosto também de arroz com amendoim torrado. Eu gosto. É bom, dá um negócio crocante. Então, quando você come algo que você gosta, dá prazer, né? Prazer. Você bebe água, uma água fresca quando você está com sede. Você tem o prazer de beber água. Por que eu estou falando disso? A gente, às vezes, Marçal, vou usar a sua frase, a gente apresenta para a igreja uma fé preto e branco. Uma fé em preto e branco, literalmente. É, sem prazer, sem alegria, porque assim, a Bíblia diz que quando eu venho para a fé, eu tenho que deixar o mundo, certo? Então eu deixo os prazeres do mundo, a Bíblia diz. Eu tenho que deixar os prazeres do mundo. Aí eu venho para a fé, e cadê o prazer da fé? Ó, deixe os prazeres da carne, beleza, eles não prestam. E aí eu venho para a fé, mas onde estão os prazeres da fé? Porque se lá no mundo eu tinha prazeres da carne, aqui eu tenho que ter prazer, o prazer da fé, esse docinho da fé que vai me aprofundando em Cristo. E é assim, ó, eu tenho que ter prazer em orar, Marçal. Eu tenho que ter prazer em ler a Bíblia. Eu tenho que ter prazer em congregar com os meus irmãos. Eu tenho que ter prazer em cantar hinos de adoração, eu tenho que ter prazer em pregar a palavra para que outros sejam salvos. Eu deixo o prazer do mundo, mas eu não vejo boa parte dos irmãos tendo prazer no reino de Deus. Porque o que vai fazer com que eu não saia daqui é amor pelo que eu faço, é alegria, é prazer no que eu faço. E, Marçal, não é o que eu sei que me dá prazer, é quem está em mim que me dá a alegria do reino. E quem não tiver cheio do Espírito, Marçal, pode entender que oração é bom, que leitura de Bíblia é bom, que ir à igreja é bom, que pregar a palavra é necessário, mas não vai ter alegria nisso, não. A alegria, Marçal, o prazer que me prende aqui dentro é o amor de Cristo em meu coração, derramado pelo Espírito Santo. É bom, né, Marçal? Então, sua história vai sendo recontada por mim aqui, para que o pessoal vá aplicando na vida deles e, ao mesmo tempo, eu vou aplicando na minha. Quando você sai, você tem um encontro com o pastor da quadrangular, volta para a igreja metodista, mas aí você cria um negócio no coração, já sabendo que tinha que deixar esse mundo velho, que não presta para nada, você decidiu orar por uma esposa. E aí você uma vez encontrou a sua esposa e o Espírito Santo falou assim: Ô Marçal, bonitão. Marçal é bonito, né? Um senhor bonito. Ô bonitão, é essa aí a sua mulher. Foi bem assim, o Espírito Santo falou que era a sua mulher.
Então, eu estava no terreno da igreja, né? E vinha saindo uma garota, mais ou menos dos seus 15, 16 anos, e o traje, o jeito dela, era aquele jeito de menina de igreja, né? E para quem está acostumado na farra com as mulheres com roupas, né, sensuais, olha para uma menina de igreja com um negócio meio sem graça, né? Então eu pensei comigo, ah, mas não é essa mesmo, não quero não. Quer E, dizer, quer dizer que tu olhou para tua mulher, pai, e disse assim, não é essa aí não, é essa aí de jeito nenhum. de jeito nenhum. Essa aí é sem graça, né, Marçal? Uhum. Porque pro É, Marçal, acostumado com o mundo. quando o Marçal estava lá fora, as mulheres coragem que tinha graça no processo, as mulheres sensualizadas, com roupas indecentes, mostrando o corpo, isso para o Marçal, na carne, para todo homem assim na carne, é isso que interessa. Aí ele vê uma menininha simples, rapaz, bem vestida, modesta, simples. Disse, não, não vou me adaptar com esse modelo aí. Quantos anos já tem de casado, Marçal? 45, Toma, graças a meu Deus. filho, aprenda que não é a minha vontade, é a vontade de Deus que prevalece, meu amigo. 40 anos de casado com alguém que ele achou que não era. Só que quem disse foi Papai do céu no ouvido dele. Essa aí, ó, que eu vou te dar para te ajudar, Marcelo, porque eu amo você e eu vou colocar essa mulher na sua vida, que você vai precisar de uma mulher na sua vida. Agora, Marcelo, o que chamou a atenção foi a singeleza daquela mulher, né? É uma mulher cristã que tinha a ideia de transmitir Jesus Cristo e não ela mesma. Então a roupa dela definiu. Eu vi uma pessoa dizer assim: é, roupa não define caráter de ninguém. Eu concordo. Roupa não define caráter de ninguém. Ou, mas diz muito sobre a pessoa, hein? Verdade. Porque, Marçal, pode ser que eu hoje encontre uma mulher que não esteja tão vestida adequadamente, um homem que não esteja vestido adequadamente, mas ele não conhece a Deus e mantém princípios de acordo com a luz que ele tem, princípios morais corretos. Eu não posso ler o que está por trás, sabe? Não posso. Até porque pessoas muito bem vestidas também são um mau caráter. Conhece pessoas bem vestidas que o caráter. Então, de fato, a roupa, ela não deve ser o ponto determinante, mas olha o que eu vou dizer aqui, ó. Nem todas as pessoas que estão vestidas inadequadamente estão com o caráter destruído ou desconfigurado. Não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Todo aquele que está em Cristo tem a sua roupa adequada à santidade. Aqui não existe essa dicotomia. Eu estou em Cristo e me visto para chamar a atenção para mim mesmo. Hum. Eu tenho dificuldade com, com algumas pessoas que acham que isso não tem conexão, né? Eu sou de Cristo, mas posso mostrar meu corpo. Isso não tem conexão. Se eu sou de Cristo, eu mostro a Cristo. Minha roupa, a maneira como eu falo, é tudo muito simples. E a simplicidade da sua esposa chamou muito a sua atenção, né? Você vai namorar e me parece que você foi rapidinho no negócio. Você já chegou namorando e já chamou para o casamento, foi? Foi eu, quando eu comecei a namorar ela, aí logo depois fui levar os pais dela para conhecer meus pais. Minha mãe já tinha se unido num novo relacionamento, né? Casamento com um bombeiro. E eu fui levar os pais dela para conhecer os meus. E já nesse almoço eu já marquei o dia de casamento para um ano depois. No primeiro almoço, tu já mandou Já mandei a letra. e disse que ia casar daí um ano. Isso. Aí sim, hein? Eu gosto. Homem é assim, né, não, Marcelo? A gente tem que saber o que quer da vida, não pode ficar brincando, não, né?
Não, Já não dá. foi. E realmente se casou. Teve uma dificuldadezinha na igreja, não pôde casar como você gostaria naquela igreja, Sim. por uma divergência, nós não vamos entrar nisso. E dessa divergência, veio no seu coração o desejo de encontrar a igreja, que você vai dizer assim: eu queria uma igreja verdadeira, Deus. E você teve um sonho, Marçal. Que sonho foi esse? Bom, eu orando para Deus durante algum tempo e pedindo para encontrar a igreja verdadeira. E eu vi uma igreja, vi a igreja direitinho, conforme ela era. E essa igreja, por incrível que pareça, ficava no caminho da casa da minha esposa. Aliás, na época namorada. E ficava numa rua transversal, a rua que eu andava para ir para a casa da minha esposa. Mas nunca reparei naquela igreja. E teve um dia que eu vim andando e olhei e falei, mas peraí, acho que era até num sábado. E olhei e falei, peraí, a igreja é aquela. E tinha umas jovens no, ali em frente ao portão da igreja, entre o templo e ali nas imediações da igreja, eu fui lá e perguntei. Aí fui bem recebido por elas, me convidaram para assistir a igreja e era a igreja adventista do sétimo dia, lá de Engenheiro Pedreira. E eu acabei frequentando essa igreja, gostei, me interessei porque era diferente ali, realmente eu comecei a aprender da Bíblia, eu sempre gostei de estudar a Bíblia, tanto que na igreja metodista eu não frequentava a sala de jovens. Eu ia para a sala do meu avô, que o assunto era mais gostoso, era um assunto mais dentro da palavra de Deus. Então eu sempre gostei disso. Então Então, eu pelo que eu entendi, você começou a namorar com a sua esposa, passava na frente da igreja com frequência para encontrá-la, até que essa divergência do casamento apareceu e você decidiu dizer a Deus que precisava encontrar uma igreja verdadeira. Aí eu fiz uma pergunta para você, Marcelo. Você sonhou com uma igreja. Eu perguntei, Marcelo, foi igreja física? Você viu a igreja, a imagem da igreja? Porque eu fiquei pensando, sou eu com uma igreja, mas poderia não ser aquela igrejinha lá. Mas você me disse que a igreja do sonho era aquela igrejinha. era Você aquela viu igreja, aquela igreja. era ela, a cor, tudo, então, o jeito da igreja todo de acordo com o sonho, igualzinho, não tinha o que tirar. Você pede para sonhar com a igreja verdadeira e você tem o sonho com esta igreja. Sim, Você que está adorando comigo aqui, e o Marçal era metodista de nascença, com os avós fundadores de igreja, né, Marçal? sim. Olha que coisa, né? E de repente ele pede, Senhor, eu preciso conhecer a igreja verdadeira. E aí ele sonha com uma igreja adventista. Quando ele para na frente da igreja, "Oxi, essa foi a igreja que eu sonhei." Ele está dizendo a igreja, a cor da igreja e tudo mais. Não podia ser que não fosse de Deus isso, sabe por quê? Porque se o Marçal, Marçal, é muito legal isso, cara. Se você passasse e visse aquela igreja com frequência, eu poderia dizer que o seu sonho foi sugestionado pelas imagens que você tinha da própria igreja. Mas como você passou na frente daquela igreja e nunca tinha notado a igreja, ao sonhar com uma igreja que você nunca viu, eu não tenho dúvidas de que esta é uma resposta de Deus, entende? Ah, mas Marçal, essa igreja adventista é cheia de defeito. É ou não é? Mas Ô, olha, eu gostei. não, escute, a igreja não é cheia de defeito? É. Essa igreja tem homens defeituosos? Tem. Inclusive, quem está falando aqui é um deles, viu? Pastor Wagner é cheio de ponta que o Espírito Santo tem que, ó, cortar. A Leila também, o irmão Marçal também, o Jairo ali que está trabalhando, né, Jairo? A gente precisa de melhoria constante. Esta igreja, ela tem muitos problemas, mas o Senhor já disse que seria assim. Ela chegaria no estágio de
pobreza espiritual ao ponto do senhor ter que sacudir e refazer de novo essa igreja. Qual é o problema nisso? E quando foi que a ovelha que deu trabalho deixou de ser ovelha para Deus? Nunca. Então, não é por conta das dificuldades que essa igreja enfrenta ao trafegar nesse mundo até que Jesus volte, que ela vai deixar de ser a igreja de Deus. Não é porque um pastor falhou, um pastor caiu, um ancião caiu, um escândalo, roubar. Isso não me importa. A igreja, ela é de Deus, apesar das suas debilidades. Sabe por quê, Marçal? A doutrina dessa igreja aqui foi levantada por Deus para restaurar ataques do diabo na lei de Deus. Isto é profético. Profético. Agora, se eu tenho aqui a Assembleia de Deus, Deus e Amor, Universal do Reino de Deus, outras igrejas que adoram conosco aqui, olha aqui, ó, isso aqui é uma concepção adventista. Procure saber mais sobre isso antes de você julgar o que eu vou dizer. Nós, adventistas, cremos que nós somos a igreja da profecia, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, no meio de todas as outras. Isto não é presunção, é uma realidade bíblica. É só você estudar. Agora, coloca um ponto e começa um outro raciocínio comigo. O povo de Deus está na Assembleia de Deus, Deus e Amor, quadrangular, metodista. Existe gente salva lá na igreja, existe gente salva lá na igreja metodista e gente perdida lá. Existe gente salva dentro da igreja Assembleia de Deus e gente perdida lá. Existe gente salva dentro da igreja adventista e perdida aqui dentro. Essa igreja é invisível. São os corações sinceros. Porque Deus julga a partir da luz que você tem e como você pratica essa luz. Isto é uma coisa. Por isso eu nunca questiono a sua fé. Você é da Assembleia, Deus e Amor, Universal, Quadrangular, Metodista. Eu não julgo a fé e a sinceridade que você tem. Porque o povo de Deus está espalhado. Agora, igreja verdadeira, com a mensagem verdadeira, com o propósito do evangelho eterno, aí eu quero convidar você a estudar a Bíblia para entender melhor esse detalhe. E se você entender, como o irmão Marçal, que era metodista, você terá que tomar uma decisão importante. Porque você sonhou, Marçal, com a igreja de Deus na terra, a menina dos seus olhos, objeto de seu maior cuidado. Da mesma forma que tem homens que caem, que tem homens santos, mulheres santas, pessoas que são separadas, honestas, sinceras, verdadeiras com Deus, as colunas da igreja. E a ovelha que dá trabalho nunca deixou de ser ovelha porque dá trabalho. Certo, irmão Marçal? O senhor vai, Certo? o senhor vai se batizar em 95, no batismo da prima. Na verdade, o senhor se rebatiza, porque já era batizado na igreja metodista, e o senhor vai se batizar em 95 com toda a sua família. Só que a chegada da sua esposa na igreja foi um negócio muito legal, porque ela chega na igreja do Bosque e uma irmã simples, simples. O que que essa irmã faz com a sua esposa que faz com que ela sinta desejo de frequentar a igreja, de conhecer a igreja adventista? Achei isso tão legal, Marcelo. Muito legal. Essa irmã, ela era recepcionista e, assim, ela é uma pessoa bem simples mesmo. E ela deu um abraço na minha esposa. E olha que antes disso eu estava tentando levar a mulher para ficar dentro da igreja na raça e não conseguia. E por incrível que pareça, essa mulher simplesmente deu só um abraço na minha esposa e esse abraço, minha esposa sentiu algo diferente e quis ficar na igreja por causa desse abraço. Me, Esse me, abraço foi que converteu minha esposa, não foi me, pregação, não foi eu falar, não foi
levar as crianças para a igreja, nada disso. Um abraço. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Solange. Solange Santos, ela está aqui. Vamos chamar a Solange para a gente conhecer? Eu não tive oportunidade de conversar com a Solange, mas vai ser. Solange, Solange, né? Solange Ventura Marçal. aqui está Solange Santos. Tem Será? Solange Ventura Marçal. Eu tenho a Solange dos Santos, Solange Ferreira e Solange Mendonça. Ela está no. Que ela entrou junto comigo. Aliás, ela entrou até antes de mim, Se- hoje, né? Aham. Não é essa Solange dos Santos, então. Não. Não, Não. é Solange Ventura. Então, nesse nome não está aqui. Irmã Solange, a senhora, a senhora consegue fazer uma coisa para mim, porque provavelmente o nome que está no seu celular não é Solange. Então, eu vou precisar que você dê só um joinha. Clique lá, acena para mim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se você lá nas reações no seu telefone, clica no seu telefone, está escrito embaixo reações, você clica em reações e coloca uma mãozinha lá, porque de repente eu consigo falar com você, tá bom? Maral, É essa mesmo. é essa mesmo. Eu captei, falei essa mesmo. Aqui, ó, Maral. Deixa eu autorizar a senhora aqui, dona Maral. Aí daqui a pouco a senhora abre o áudio, tá? Aqui. Pronto. Bom dia, pode abrir o áudio. Bom dia. Eu estou Bom dia. tentando aqui. A Era um senhora. pouquinho Isso. Então, só que o Moisés esqueceu de dizer que quem também levou eu para a igreja foram os desbravadores. Vai chegar nessa parte que aí, quando Deixa eu só chega, tirar o celular daqui de perto, porque tá dando eco. é só baixar o volume, que dá tudo certinho. Ela, ela recebe, queridos, um abraço muito diferente. Ela chega a comentar contigo, Marçal, o que aquele abraço foi diferente? Ela falou que foi um abraço diferente e aquilo mexeu com ela, foi o que Hum. ela falou. E dali para frente ela ficou na igreja, que ela ia somente na reunião dos desbravadores, né? Que meus filhos entraram para os desbravadores, então ela tinha que ir sempre nas reuniões. Rapaz, É, eu fico impressionado, Marçal, com a capacidade que a pregação do evangelho prático tem de tocar o coração. E a gente precisava descobrir ou gostar mais disso, né? Do evangelho prático, que é esse evangelho que toca, esse evangelho que abraça, esse evangelho que se importa, esse evangelho que vai na casa, esse evangelho que olha nos olhos. Isso é muito importante. Deixa eu chamar aqui, agora tá tudo certinho. Solange, aquele abraço que você recebe O que foi diferente naquele abraço daquela senhorinha simples? A irmãzinha que me abraçou, a irmã Naná, ela, ela falou: Seja bem-vinda, que não sei o quê. Eu sei que eu fiquei assim, bem encantada com o cumprimento dela. Eu sempre, quando eu vou dar um testemunho que eu entrei na igreja, eu falo dela. Eu falo o abraço da irmã Naná que me cativou na recepção da igreja. E eu sei que eu morei uns anos em São Paulo, Moisés ia nas igrejas de São Paulo, e eu nunca quis ir, nunca frequentei, né? E naquela vez que eu entrei na igreja do Bosque, o abraço da irmã fez eu ficar. Eu não sei o que que aconteceu ali, sabe? Não tem uma explicação lógica. Eu só sei que o abraço dela me deixou ficar na igreja. Sabe o que é, irmã? Uma coisa é uma pregação, ela verdadeira. A gente está falando da igreja verdadeira aqui, né? A pregação é verdadeira, mas ela só vai ser transformadora, ela só vai alcançar o coração se ela for forrada, umedecida ou vestida por atos de bondade, atos honestos, sinceros.
de bondade. Irmã Solange, um ato de bondade tem poder transformador mais do que 1000 palavras. E nós, adventistas, talvez tenhamos caído na vala do racionalismo, em que a gente acha que apenas a precisão teológica e a doutrina indiscutível que a gente tem é suficiente para chegar no coração das pessoas. Não, não é. O amor é que faz com que as pessoas despertem para a verdade. E a senhora sentiu naquele dia, irmã, esse calor, esse amor simples. Não foi um sermão rebuscado com exegese, com hermenêutica, com palavras do original grego, do original hebraico. Tudo bem, essas coisas são tudo muito importantes para validar a correção do que eu estou dizendo. Mas isso tudo, uma igreja, eu falei hoje, né? O que adianta um templo construído, bancos acolchoados, som com mais de 50 mil reais, 60 mil só de som, um baita de um telão na igreja, uma orquestra. O que adianta tudo isso com uma igreja cheia de pessoas que não se amam? Não adianta nada. Não adianta nada. Não estou aqui fazendo alusão de que agora o que vale é o amor e a desorganização da igreja. Não. A gente tem que ter uma igreja organizada, se tiver banca acolchoada, se tiver uma sinfonia dentro da igreja, tudo isso precisa ser oriundo do amor para ter validade. É isso que eu estou querendo dizer. Naquele dia, você recebeu um abraço de Jesus na porta da igreja, irmão. E foi isso que colocou a senhora para dentro. Aí a senhora vai para o desbravador. Qual foi o impacto do desbravador na vida da senhora? Então, eu tenho 3 filhos, né? Uhum. E um dia passou, eu mudei para São Deixa, José. deixa eu pedir um favor para a senhora. A senhora está colocando a mãozinha Ah, assim. Tem pessoas que têm dificuldade auditiva e fazem leitura labial. Então, deixa a tá boquinha bom. da senhora aparente para a gente ver. Então, quando eu mudei para São José, eu não estava frequentando igreja nenhuma, que antes eu era quadrangular. Então, aí, como Moisés falou, a igreja adventista para mim não tinha nenhum atrativo, apesar de ter casado lá, porque eu era pentecostal. Mas o Moisés levava as crianças. E um dia, quando eu mudei para São José, as minhas crianças estavam na rua, passou uma irmã entregando folheto. E entregou um folheto para os meus filhos, e meus filhos falaram: Nós somos adventistas, porque eles iam na igreja em São Paulo. Aí a irmã falou assim: Chama sua mãe. Eu fui aborrecida, porque ela estava me incomodando. E eu cheguei lá, ela falou: Seus filhos falaram que vocês são adventistas. Eu falei: Eles são, né? Eu não. Aí meus filhos falaram: Onde que é a igreja? Ela mostrou o telhado, que era o Colégio Adventista de São José. Olha lá, e da minha rua que eu morava, dava para ver o telhado da igreja. Ali é a igreja. E aí eles passaram a frequentar. E estava começando o clube, e aí me obrigavam a ir na reunião. O pessoal da igreja, né? O pessoal, os diretores do clube me obrigavam a ir na reunião dos desbravadores. E eu passei a frequentar, e eles passaram a ter estudo, e eu passei a ter estudo junto. Então, aí foi por isso que nós nos batizamos juntos no batismo da primavera. Quando a senhora fala obrigavam, aí é porque tinha as reuniões dos meninos do Isso, clube, e a senhora, como mãe dos meninos, tinha que tinha que ir. acompanhar a reunião. Então, os meninos trouxeram a senhora para a reunião, Sim. aquele abraço carinhoso da irmã aproximou a senhora do templo, e Uhum. aí, esse convívio com o desbravador, a senhora foi amando aquele negócio ali, Sim. a igreja começou a fazer sentido. Quantos anos a Lindinha tem de adventismo? Olha, eu me batizei em 85, né? 95. 85. 95. 95, Nove- juntamente com meus filhos, né? No batismo da primavera. A senhora sabia que eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz, que a senhora é a parte visível de Deus, e eu creio Amém. mais em Deus porque a senhora existe. Que Amém. bênção ter a senhora aqui para contar isso para a gente. Fica aí, que eu vou continuar o papo com o Marçal, presta atenção que a gente volta a conversar. Seu Marçal, tá aí. Conhecemos a dona Solange, que legal. Sua parceira há quantos anos, amigo? 45 anos, graças a Deus. Só que aí, Marçal, acontece uma coisa. Logo depois do seu batismo,
você, você vai sofrer um acidente. Nesse acidente, o seu cérebro foi todo para frente e o lóbulo frontal, que é o lugar das decisões, sofreu um dano significativo. E você passou um tempo vivendo uma crise muito grande. Nesse momento, a sua fé inicial já foi testada, né? O que que aconteceu com o seu cérebro, Marçal? Olha, segundo a neurologista e a psiquiatra, o que aconteceu foi o seguinte: conforme o cérebro pressionou o lóbulo frontal, então o lóbulo frontal ele foi completamente lesado. Ele ficou, só aparecia uma mancha preta Como se quando tivesse sido fazia esmagado, como se ele tivesse isso. sido comprimido e esmagado, né? É. E ele já não tinha função. Segundo elas, eu havia perdido completamente os neurônios dele. E nisso eu comecei a tomar uns remédios e fiquei tomando esses remédios e eu tinha muita. é, o cérebro, eu tinha convulsões demais, tinha bastante convulsões. E com essas convulsões eu tinha também algumas atitudes. Quem é bom para contar essa parte do que eu aprontei é minha esposa, porque eu sei o que ela me fala, Olha não só, o que eu vejo. Marçal, que coisa, né? Alguém está vendo você falar aqui e não entende a dimensão do milagre que Deus fez, não tem tempo para contar isso aqui. Mas é extraordinário. Nós estamos na frente de um milagre, irmãos. Ele sofre um acidente, o lóbulo frontal dele ficou só uma mancha, porque o cérebro dele todo foi para a parte frontal da caixa craniana. Eu vou tomar a liberdade, mais do que a sua esposa dizer o que aconteceu com você, eu vou deixar a ciência dizer. O lóbulo frontal, localizado na parte anterior do cérebro, desempenha funções cruciais relacionadas ao pensamento, movimento, memória, linguagem e comportamento. E é responsável por funções executivas como planejamento, tomada de decisões, resolução de problemas, controle emocional, inibição de impulsos. Além disso, o lóbulo frontal está envolvido no controle motor, fala, Não era para o Marçal ou o Moisés estar falando com a gente aqui num pensamento absolutamente linear, concreto, com lógica. Planejamento, tomada de decisão, resolução de problema, controle emocional, inibição, movimentos voluntários, linguagem, memória, inteligência, interação social. Então, quem tem danos no lóbulo frontal tem dificuldades com funções executivas, dificuldades motoras, alterações na personalidade e comportamento e problemas de linguagem. Era para você, filhão, não estar aqui falando comigo agora. Sim. A psiquiatra me falou que eu era para estar vegetando, não era mais para estar caminhando, fazendo as coisas que eu faço. Eu Depois disso, cheguei a ser ancião de igreja, ajudando na igreja. Eu fui chefe de diácono, quer dizer, fiz bastante coisa. E por incrível Hoje, que pareça, eu comecei a hoje trabalhar mesmo na igreja depois do acidente. você vai fazer um pedido a Deus aí. Você vai fazer um pedido a Deus, e Sim, Deus faz outro milagre na vida do Marçal, extraordinário, queridos, porque eu estou na frente de alguém que era para vegetar, e Deus providenciou a cura desse filho do Senhor. Por que que Deus cura um e não cura outro? Alguém pode estar perguntando: meu esposo sofreu um acidente parecido e hoje está na cama. Não me pergunte isso. Essa autonomia e o querer de Deus nessa parte que ele interfere, eu não sei lhe responder. É coisa de Deus e eu vou procurar resposta quando eu estiver com ele. Eu só confio que ele sempre faz o melhor. Ele nunca erra, não é, Marcelo? Ele é nunca. verdade. O Marçal precisava aposentar para poder desenvolver melhor suas atividades,
E Deus deu para ele. Ele foi para fazer uma perícia, a pessoa disse: não, você já está aposentado. Porque o Marçal havia feito um pedido a Deus de que se Deus desse condições de sobrevivência para ele, ele entregaria a vida dele à pregação do Evangelho. Ó, um homem que teve o cérebro afetado, ancião de igreja, chefe dos diáconos, conheceu e trabalhou um período com o pastor Luiz Gonçalves e hoje gosta muito da área de evangelismo, não é isso, Marcelo? Sim, eu auxilio a igreja aqui na parte de evangelismo, com o pastor Reone, nosso pastor aqui em Praia Âncora. E eu, quando eu fui acidentado, uma coisa importante que eu acho é assim que a empresa me cortou todos os benefícios. Está vindo uma reunião de empresa. E eu fui descartado da empresa. E fiquei sem salário, sem nada. E durante o início desses problemas todos, minha sogra estava aposentada, que meu sogro, aliás, recebi a aposentadoria do meu sogro, que ele havia falecido. E durante o tempo que eu fiquei com problema, passou a entrar no salário da minha sogra um dinheiro a mais. E esse dinheiro ela dava para minha esposa para a gente se manter lá em São Paulo. Ela morava no Rio, Engenheiro Pedreiro. Ela já é falecida. E eu havia feito para Deus um pedido para que, se ele me aposentasse, eu não trabalharia mais para homem nenhum, só trabalharia para ele. E quando foi numa perícia, a gente ia para a perícia naquele tempo, era no INSS, e tinha que chegar de madrugada. Alguns até passavam a noite lá para poder fazer a perícia, porque além de chegar de madrugada, tinha que pegar número, senão não conseguia fazer a perícia. A famosa senha. Isso, pegar a senha. E eu cheguei, eu era o sexto ou o sétimo, não me lembro bem, mas eu era um dos primeiros. E fiquei lá sentado, mas como o cérebro não estava muito legal, eu só dei por mim a hora que a sala ficou vazia. Isso já era de tarde, desde 4 horas da manhã lá. Entramos às 7, eu fiquei sentado, todo mundo foi chamado. Eu, quando dei por mim, eu estava sozinho na sala. Aí eu falei para o senhor lá que ficava chamando as pessoas para a perícia, falei, você não me chamou. Aí ele falou, não, mas eu chamei todo mundo da perícia. Falei, não, eu estou com a perícia marcada. Aí mostrei o papel para ele, mostrei a senha. Aí ele perguntou, qual o seu nome? Aí eu falei meu nome para ele foi, olhou lá no arquivo. Aí quando ele puxou a pasta do arquivo, ele abriu, ficou lendo, de repente ele virou para mim e falou, a senhora Matson, Moisés, você já está aposentado, veio uma ordem de Brasília te aposentando. E desde então eu estou aposentado definitivamente. Não me pergunte como isso aconteceu. Isso foi pouco depois de eu fazer esse pacto com Deus. É, Não é, fui cem por é, cento no pacto, mas isso eu quero falar. Não fui 100% no pacto, mas Deus cumpriu e cumpre até o dia de hoje aquilo que ele me deu. olha só que coisa interessante, né, Marcelo? De onde veio o dinheiro que caiu na conta da sua sogra? E Não assim, sei. assim que o Marçal aposentou, o dinheiro parou de entrar, irmãos. Como é que explica isso? Como é que explica você chegar para uma perícia e já estar aposentado? E o Marçal não fez nada para isso. Ele só foi lá, ainda ficou aéreo ainda, porque a mente não estava funcionando. Quando não tinha mais ninguém, ele disse, "Hoje estou sozinho, bem aqui." Como é que... É porque Deus, irmãos, ele se movimenta por trás das cortinas. É só assim, mas essas coisas não acontecem comigo. Olha aqui, não precisam acontecer coisas como estas aqui. Não precisa, mas acontecem outras, hein? É só você abrir os olhos e você vai ver Deus por trás das cortinas cuidando de você. Porque Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida da gente. Às vezes, sabe qual é o nosso erro, Solange, Marilene? É querer a experiência do outro. Não,
Vive a sua experiência. Veja onde Deus fez os milagres na sua vida. Vamos fazer um exercício hoje? Faz uma lista de bênçãos que Deus já te deu. E você vai ver que assim como na vida do Marçal, ele já fez muito por você, lindinho, lindinho. É isso. Deus está interessado na gente. Eu estou sentindo uma coisa tão boa agora, porque é verdade, mano. Deus está interessado na gente. Coisa boa, né? Contar história é bom demais, né? Ó, Romanos 12, verso 1 e 2, assim: Irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Romanos fala? Romanos fala do da renovação da mente. Ó, o Senhor renovou sua mente depois do acidente, mas o Senhor Deus quer renovar a mente de todos nós. Nosso lóbulo frontal, Marçal, foi afetado pelo pecado. Nós não raciocinamos, nós não movimentamos para o reino. Algo sobrenatural tem que acontecer aqui para que a gente raciocine, pense e se movimente para o reino. Sabe essa decisão do Marçal? Quando ele diz assim, ó, se o senhor me aposentar, ele tinha necessidade de uma aposentadoria do trabalho diário. Ele tinha. Ele disse, se o senhor me aposentar, eu trabalho só para o senhor. Ei, o Senhor renova a nossa mente para a gente trabalhar só para Ele. O que você faz é um disfarce, irmão. Você trabalha no mercado? Agente infiltrado lá, você é de Deus. Você é médico? Agente infiltrado lá no hospital, você é de Deus. Você é professor? Agente infiltrado lá na escola, você é de Deus. Você foi renovado na mente para servir só a Deus, irmão. Se você não serve só a Deus, você está negando o chamado. O Marçal entrou na sala, achei muito legal a maneira como tu entra na sala, Marçal. Porque o Marçal, muito interessado em ouvir pastores adventistas, bons conteúdos, como ele disse, um homem que gosta de estudar a Bíblia. Sabe como é que ele encontrou a sala 57? Não foi por acaso, né? Ele disse foi por acaso. Não, a sala 57 estava lá no YouTube porque você dá o joinha. Sabia? A sala 57 tá lá, foi lá para a lista do Marçal, porque você dá o joinha. Deixa eu mostrar aqui, Marçal, como é que é isso. Ó, quando você dá o joinha, fala que talvez você não entenda, né? Eu estou inscrito no canal da sala 57. O Rogério já colocou aqui, ó. Sala 57, mensagem Pastor Assad Bechara, testemunho Marçal. Eu acabei de abrir o meu YouTube. E o que está acontecendo lá no meu YouTube? Porque eu sou inscrito no canal, porque eu sou inscrito no canal. Olha o olha lá, ó, tem um monte de coisa acontecendo no meu YouTube, ó. Tá vendo aqui, ó? Mensagem, ó. Pastor Assad Bechara, testemunho Marçal. Eu acabei de abrir o meu YouTube. Isso aqui você está vendo lá no YouTube, ó. Porque eu sou inscrito no canal. Porque eu sou inscrito no canal. Eu acabei de compartilhar com vocês. Olha lá, ó, tem um monte de. Eu acabei de compartilhar com vocês a minha lista de notícias do meu YouTube. Se eu sou inscrito no canal, Solange, e eu não receber o link, é só eu digitar no Google, no YouTube, Sala 57, que eu vou lá e vejo a Sala 57. Porque eu me inscrevi no canal e dei o joinha. E acionei o sininho. Foi assim que o Marçal achou a sala. Quando eu peço para você fazer isso, eu peço para você dar o joinha, é para pessoas como o Marçal, que não tem um moderador, para encontrar a sala. A vida dele foi transformada mais ainda porque ele encontrou a sala. Quer ver? O que você aprendeu aqui na sala, Marçal, que mudou sua vida, que te ajudou a ser um adventista melhor?
Olha, eu aprendi a respeito do Espírito Santo, não tinha o conhecimento, nem sabia da necessidade que nós temos hoje de buscar o Espírito Santo. Eu aprendi que não é só de manhã, mas durante todo o dia eu buscar o Espírito Santo, para que quanto mais cheio eu estiver do Espírito Santo, melhor contato eu vou ter com Deus, mais conhecimento de Deus. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não sabia disso? Não. Da necessidade do Espírito Santo, como eu sei hoje, eu não sabia. A gente normalmente ora muito, fala muito em Jesus, fala em Deus, mas a gente não comenta sobre o Espírito Santo. A gente não fala sobre ele. Então, quando a gente descobre que o Espírito Santo é o principal agente dos nossos dias, do fim dos tempos, que atua na nossa vida, então que nós vamos começar a entender a Bíblia, quando diz que ele nos leva a entender, né, do pecado, da justiça e do juízo, isso a gente só aprende a partir do momento que a gente começa a conviver com ele. Até então a gente não tem a ideia de que ele é o principal agente, ele que nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Sabe como é que ele descobriu isso aí, Rogério? Estava olhando no Facebook, no YouTube dele, procurando conteúdo adventista, de pastores, achou lá a sala 57, porque o joinha, irmão, foi o joinha que colocou a sala na vida do Marçal. Foi o joinha. E a quantidade de pessoas do canal. Porque quanto mais pessoas no canal, mais o robozinho coloca a gente na lista de notícias das pessoas. Foi o joinha. Tá entendendo a importância? O moderador do Marçal foi o joinha. É importante demais isso, irmãos. É importante demais isso. Junto com esse conhecimento, porque Marçal, quando você fala assim, ó, o Espírito Santo é o principal agente. Se você dá um ponto aqui, a sua fala está errada. Mas você complementa a mensagem, ó, o principal agente do momento é o Espírito Santo. Aí você completa. O Espírito, isso é perfeito, Marçal. O Espírito Santo me leva a Cristo. Quem me deu o Espírito Santo? Cristo. Cristo me dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo me leve a Ele mesmo. Não é tremendo isso? E, e Cristo me leva ao Pai. O Pai amou o Filho me ama e eu devo amar o próximo. É perfeita a cadeia da redenção. E é tão bom, Marçal, ouvir você dizer essas coisas, porque eu vou dizer algo que não é presunção e nem orgulho. Você não entenderia isso se você não tivesse encontrado a sala 57. Porque a igreja física, ela não se preocupa em mastigar isso e ensinar isso. É o nosso desvio. Por isso nós somos Laodiceia. Quando a gente voltar para esse lugar, aí Jesus volta. Você aprendeu outra coisa, Marçal. Você aprendeu a se apropriar mais do espírito de profecia. Como é que foi esse negócio? Porque normalmente a gente vê, você fala muito do espírito de profecia, né? E cita. Isso aí fez também que eu começasse a buscar mais, principalmente quando eu escrevo hoje uma pregação, eu faço questão de citar espírito de profecia, porque ele, não que ele seja uma outra Bíblia, mas ele nos ajuda a compreender a Bíblia. Isso é importante. É isso aí, tá perfeito. Não, não, tem a mesma inspiração da Bíblia, mas não tem a mesma autoridade. A nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Ellen White tem a mesma inspiração, só que a função dela é nos fazer compreender o que já está revelado. É fantástico isso, né, Marçal? Agora veja, curiosamente, Marçal, você chega na. Quanto tempo você está na sala 57? Eu entrei, foi na pandemia, na época
Não era você que estava fazendo, não. Você estava afastado por algum motivo, não lembro agora. E o pastor Adevaldo que estava fazendo. Vai ver bem Aí, na época que eu tive Covid. então foi isso. E aí depois você veio, apareceu e já continuei na sala, né? E interessado por causa da forma com que é falado, né? Com que é explicado as coisas. E ajuda a gente a entender melhor. Porque muitas vezes eu vejo assim, para mim, eu acho que a Igreja Adventista devia trabalhar mais horas no sábado, direto, não ter esse negócio de almoça por lá mesmo e continua por lá. Porque a escola sabatina é muito interessante e a gente não tem o tempo necessário nem para falar sobre a lição. Só para, às vezes, para comentar 1 ou 2 dias vai quase o tempo todo, porque a gente quer falar mais, né? E eu vejo assim, dentro da sala, naquela época, então, a sala estava uma delícia. Eu lembro que tinha dia da sala ia até 9 horas, 9 e pouco da manhã, Eu já fui aqui, Marcelo, até 10h30 da 10. manhã, Eu ia nesse, conversando, eu ia nesse atendendo as embalo, pessoas. eu Fantástico. ficava nesse embalo, era muito gostoso. E então, essa dinâmica da sala aí até mais tarde, isso aí me ajudou a crescer muito, porque a mensagem não ficava pelo meio, ela era completa. Então, isso aí a gente sente falta hoje, Ô, de uma Marcelo, mensagem que muito seja. obrigado, Vara. Muito obrigado, porque você me faz entender o que uma grande maioria de pessoas não consegue. É que a sala ela é todo um tecido composto de várias partes para o entendimento de uma coisa só. Não dá para ficar na metade. E a gente precisa de mais tempo para isso. Olha aqui, nós estamos batendo um papo 8h10 da manhã. Em que lugar a gente vai encontrar isso, Marçal? Ah, mas eu não consegui ficar até o final. Amigo, volta depois e vê. Se eu me interesso, eu vou voltar e vou ver. Pô, o pessoal volta para ver jogo de futebol, volta para ver jogo de tênis, volta para ver novela, volta para ver filme, fica voltando para ver série e não vai voltar para ver a sala. Eu não posso me render a isso. Esse conteúdo aqui não pode se render a isso, não. E aí você me deixa muito feliz, cara, porque é o processo mais longo que fez com que você entendesse, tivesse condição de entender isso. Eu estou entendendo o seguinte, Marçal. Eu encontrei um adventista do sétimo dia em contra-sala e não conhecia o Espírito Santo na prática e tinha pouco conteúdo do Espírito Profecia. Hoje eu tenho um adventista que entende o ministério e vive no Espírito e hoje usa muito mais o Espírito Profecia como recurso literário para suas pregações. Isto é fabuloso, fantástico. Realmente. Eu louvo a Deus por isso, viu? Louvo a Deus por isso. Eu tenho que terminar. Vai um papo bom com um paulista com sotaque de carioca. A gente não quer sair da conversa, né, Marcelo? É muito bom Amanhã falar de Deus. é bom, né, Marcelo? É bom. Amanhã nós vamos conhecer o Natan. Natan participou da oração do mosaico com o pastor Fernando. O pastor Fernando conversou no finalzinho com ele. Se tudo der certo, amanhã o Natan vem dar o testemunho, porque quem colocou o Natan na sala foi o Marçal. Ó, vamos encaixar uma peça na outra, se tudo der certo. Sim. Obrigado, Marçal. Vamos fazer uma oração? Vamos. O senhor pode orar conosco? Ore para nós aí, por favor. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te damos graça por este dia, por esta manhã em que podemos estar juntos e sabendo que quando estamos juntos, o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta sala. Obrigado por esta sala, pela Igreja Adventista, pelos amigos que estão presentes nessa sala, aqueles que não puderam estar presentes possam
mais tarde assistir e ter um conhecimento pleno da tua palavra, que possam entender a tua vontade e conhecer melhor a ti. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos separou, o Senhor nos elegeu, não só a nós, mas a todas as pessoas, para sermos salvos. Obrigado por tudo, Senhor, que tem feito na vida da gente. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um grande dia na presença de Deus, servo do Senhor. Amém. Para Grande todos nós. Até Um amanhã. abraço. Até amanhã. Coisa boa, irmãos. Eu fico feliz. Isso aqui renova minha esperança, renova minha fé, meu ânimo. É bom demais. Quero agradecer a Uda e a Esté, que são moderadoras hoje do irmão Marçal. E foi a Esté que copiou os dois testemunhos, tanto do Natan como do Marçal, e colocou à disposição para que a gente pudesse conversar com eles. A Leila me ajudou no processo também. Uma benção. Ô, dona Leila, venha para cá, minha filha. Vamos dar números finais à nossa reunião de hoje, porque foi uma benção, apesar das dificuldades. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu pastor. Tudo ótimo. Você viu aí o Marçal, hein? Que testemunho legal dele, hein? Muito legal. O Natan também é muito bom também. Amanhã, Esses meninos são demais. né? Eu estou feliz, estou vendo Solange ali. Tinha tempo que eu não via essa menininha com a janela aberta. Estou vendo o Leontino de sempre, Cristina Laranjeira, com seu cabelo branco, bonita ali, O adorando. interessante é que o cabelo de Cris, a transformação foi feita gradual na sala. Ah, mas e o meu que está caindo agora na sala? Porque eu estava ali pesquisando, eu fui olhar uma sala de uns anos atrás, tinha uns cabelinhos preto, agora é tudo branco. E além de estar branco, está caindo. Onde é que eu vou parar, dona Milka? Me diga, onde é que eu vou parar, dona Milka? Hein, Dora? Me ajuda aí a vencer na vida. Ô, meu pastor, o Ó, meu também está ficando. O meu também está minha filha, eu ficando. tô vendo Mas aí que enquanto a gente. Hoje eu vou pintar, hoje eu vou pintar. eu vou pintar o meu também. Eu vou fazer uma votação, Rosana. Quantos acham que eu devo pintar meu cabelo de pretinho? Eu vou colocar aí e vamos ver o que que dá até o final. Hein, dona Antonieta Marinho? Pinto ou não pinto de pretinho? Fala aí, para ficar mais jovem. Olha aí. Nada, nada. Já estão dizendo, não pinta não. Sem esse negócio. Vamos dar Vamos números finais à nossa sala de hoje. Obrigado, Leila, Rogério, moderadores, todos que participaram. Hoje é quarta-feira, tem jejum com o Wellington Ribeiro, prega na sexta-feira conosco aqui. E vamos para frente, que é hora de desaguar. Amém? Amém. Leilinha, parece que eu ouvi Juvani dizer: bora, 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 Juvani. Daqui Bora, bora, Giovanni! Bora, 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 bora! Bora, bora, Bom dia, Giovanni! com alegria! Pastor Bom dia, bom dia, Wagner. bora, 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 bora! Vigília de Elias, o senhor estava de cabelo preto. Bom dia, Marcelinho! Bom dia, bom dia, bom dia!